Senhor presidente, nós vivemos um momento atípico no nosso país, no nosso estado e no nosso município. E não obstante a isso, nós estamos vendo hoje a sociedade, o funcionalismo público municipal se mobilizando em prol da defesa dos seus interesses. Interesses esses que têm sido buscados 24 horas por dia, tentar passar por cima de vocês. Mas eu quero dizer a vocês que aqui nesta casa, vocês têm o nosso apoio. Nós, desde o primeiro instante que esse projeto de lei chegou nesta casa, naquele momento eu estava à frente da Comissão de Constituição e Justiça e nós diagnosticamos que o projeto de lei, a medida provisória, estava eivada de vícios. E assim fizemos uma conversa com o senhor presidente, com o vereador Milton Neres, João Campos, a qual ele, relator do processo, e com o presidente efetivo, o vereador Hermeson Coimbra. Logo em seguida, falamos com o professor Júnior Jorge, Joaquim Maia, e também com os demais vereadores que compõem a base do senhor prefeito. E levamos a conhecimento. E hoje, esse projeto, ele trava a pauta da casa. Isso significa o quê? Ou a Câmara Municipal resolve e define hoje o fim desse interesse obscuro de querer colocar a mão no bolso do funcionalismo público através do Previpalmas, ou a nossa cidade precisa marcar a posição. Chega, nós estamos cansados de malversação dos recursos públicos. Eu quero dizer a vocês que no dia 12 desse mês, nós votamos aqui e aprovamos o Carreira Justa. E esse projeto de lei ainda não foi publicado no Diário Oficial, para que vocês pudessem ter o reajuste de vocês. O prefeito tem até o dia 2 para fazê-lo. Se ele não fizer, a lei eleitoral não permite mais. Então, que esse movimento, essa mobilização, não seja exclusivamente só pela questão do Previpalmas, a qual todos nós estamos juntos nela, mas que também seja um motivo de pressionar o prefeito a publicar, no mínimo, 1% ou 0,001% do tanto de mentira que esse rapaz pregou nos palanques e hoje Palmas chora e clama a mudança na gestão pública. Para vocês terem uma noção das dificuldades que nós estamos vivendo no nosso município, a Prefeitura Municipal está utilizando de recurso do Fundo Municipal de Iluminação Pública para poder fazer a folha de pagamento. Olha a que absurdo nós estamos chegando. Aí eu pergunto a vocês, aonde foi parar os quase 400 milhões de reais que aumentou a receita do município nesses 3 anos? Eu recebo na minha casa 10, 20 pessoas todo santo dia. As pessoas estão me perguntando, vereador, por que nós estamos tendo só bolacha e suco nas escolas? Quando muito, cuscuz, leite, às vezes um macarrão com sardinha. E aí eu digo a vocês, nós recebemos um levantamento do Conselho Municipal de Alimentação, aonde ficou diagnosticado o desvio de mais de 4 milhões de reais da merenda escolar do nosso município. E aí eu me pergunto, o que seria do secretário Danilo, que foi o propulsor do crescimento da educação no nosso município, e hoje ele trabalha para acabar com a educação desse município. O que é que está acontecendo, professor Danilo? Porque o senhor é filho da terra, o senhor está aqui nessa cidade, lutando para construir uma educação há muitos anos, e de repente se propõe a dar o queixo a esse colombiano infeliz que está arrebentando com a nossa cidade, e deixar a educação do nosso município naufragar. Hoje o funcionalismo, os profissionais da educação não têm o mínimo de respeito que se tinha 3 anos atrás.
Isso é claro e evidente. Agora, a coragem de vocês de vir aqui defender os seus interesses só nos fortalece a fazer com que, a cada dia, o município de Palmas busque, através da Câmara e principalmente através de vocês, a melhoria de qualidade de vida do nosso povo. Esse projeto do Previ Palmas, ele chega no momento ímpar do nosso município. E para vocês terem uma noção da força que vocês têm, prefeito não é patrão de ninguém. Prefeito é gerente de dinheiro público. Nós, na condição de vereador de oposição, junto com o professor Júnior Joaquim Maia, Milton Nery, João Campos, Rogério Freitas e Hermes Coimbra, nós temos um compromisso de estar aqui, juntos, na trincheira, em defesa do povo palmense, em defesa do funcionalismo público. Que Deus abençoe a vocês, a todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna nesta manhã e dizer a todos os servidores que aqui se encontram que hoje às 14 horas tem comissão da CCJ reunião, comissão essa que tem o papel de deliberar na CCJ sobre o aspecto da legalidade desse projeto. Semana passada, esteve aqui todos os sindicatos, nós reunimos extraordinariamente, fizemos alguns encaminhamentos e hoje a comissão de CCJ, que é composta por 5 vereadores, ela precisa deliberar sobre a questão constitucional. E o que eu queria explicar a todos vocês para que vocês entendam? O prefeito, quando editou a medida provisória, isso na data do dia 18 de fevereiro de 2016, fazendo várias modificações na estrutura administrativa do Previ Palmas, levando para lá a junta médica, levando mais gasto ao Previ Palmas e também modificando regras que não passa mais pelo Conselho, no sentido de vocês estarem mais atentos sobre a questão das aplicações. O que isso trouxe em relação a isso? Gerou despesa. O que diz a lei de responsabilidade fiscal sobre esse aspecto? Diz lá no artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal que a criação e a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete no aumento de despesa será acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício que deva entrar em vigor e nos 2 anos subsequentes. O que o Executivo fez? Ele colocou apenas o impacto de 1.200.000 e pouco numa ação e mais 80 e poucos mil em outra, mas não colocou o que seria o impacto nos 2 anos subsequentes. Ele descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, mas descumpriu também a lei de diretriz orçamentária votada por esta Casa, no qual o orçamento segue regras que ali foi estabelecido, que diz a mesma coisa. Ou o não cumprimento do artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal faz com que o ato seja nulo. Vamos lá para o artigo 21, que diz para que vocês possam entender o que está ocorrendo e aquilo que nós temos que, nesse momento, decidir com o apoio de todos vocês. O artigo 21 diz que é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda as exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e o disposto no inciso 8 do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição, e o limite legal de comprometimento aplicado à despesa com pessoal inativo. Prefeitura de Palmas, o prefeito, quando expediu essa medida provisória, ele tinha que primeiro cumprir esses requisitos, antes de emitir a medida provisória, que pudesse fazer todos os atos que foi feito até esse momento e encaminhar ela à Câmara Municipal para que em 60 dias a Câmara pudesse converter isso em lei, ou prorrogando por mais 60 dias para ser convertido. O que ocorreu aqui foi um crime de irresponsabilidade. O que ocorreu aqui é que o prefeito ele desrespeitou a lei, a LRF, e desrespeitou também a lei de diretriz orçamentária.
Levantamos esse questionamento na reunião extraordinária na semana passada. A comissão já pediu o parecer jurídico, já está o parecer no processo, demonstrando os erros que foi cometido e da impossibilidade de caminhar com essa medida provisória, fazendo com que nesse momento a comissão possa arquivar e encaminhar o Ministério Público para que seja responsabilizado sobre todos os atos que foram feitos através dessa medida. Agora, é importante a mobilização de vocês, por quê? Porque a comissão, ao decidir dessa maneira, pode 1/4 dos vereadores, e aí o governo tem maioria, ele tem 12 vereadores nesta Casa de Lei, pode ele requerer para o plenário e o plenário decidir para manter o projeto e dar continuidade, e assim passar por cima e atropelar todos os servidores, atropelar aqui também os 7 vereadores que se posicionaram claramente contra isso. E aí a manifestação, a posição que vocês estão marcando aqui hoje pela manhã é fundamental, mas também é fundamental vocês marcar essa mesma posição à tarde, às 14 horas, porque a CCJ vai decidir sobre isso aí. E não aceitarmos de maneira nenhuma que venha buscar para plenário para tentar ainda emplacar esse projeto, porque ele é nulo. Diz a lei de responsabilidade fiscal no artigo 21 que é nulo. Mas eu queria também ler para vocês o que diz o artigo 15 sobre esse assunto. Diz o artigo 15 que serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atende os dispostos no artigo 16 e 17. Ou seja, o prefeito cometeu um crime de irresponsabilidade nesse processo. Então, hoje, nós precisamos marcar essa posição. Eu venho a essa tribuna esclarecer a vocês o que está acontecendo em relação à questão legal, e às 14 horas nós vamos estar aqui deliberando na CCJ. A comissão já tem uma posição clara sobre esse assunto, que é mandar arquivar e encaminhar ao Ministério Público para ser responsabilizado os atos que foi feito baseado nessa lei, dessa medida provisória. Tá? Eu não sei quais autos foram feitos, mas muitos devem ter sido feitos até agora, e esses atos precisa cada um que fez ser responsabilizado. E vocês se posicionarem de forma como estão fazendo aqui, para não deixar a base avocar isso para plenário, para querer empurrar a goela abaixo esse presente grego, porque não tem porquê nesse momento mexer no dinheiro do Previpalma. Está lá no Banco do Brasil, está lá na Caixa Econômica, deixa lá, porque está seguro. Pode-se estar por trás disso aqui algo que ninguém sabe o que é. Pode ser, não sabemos o que está por trás, agora não há necessidade de fazer essa discussão. E nós estamos à disposição de vocês e junto a vocês nessa luta. Muito obrigado. Eu tenho certeza absoluta, que o vereador Milton Neres, ele fez a conta errada. Ele contou 12 vereadores que vão votar com o prefeito. Ele não contou comigo, não. São 11 vereadores, Milton Neres, porque neste projeto aqui, eu sou funcionário do Estado, a maioria de vocês sabem. Eu recebo hoje pelo IGPREV, como major da Polícia Militar. E há 2 anos atrás, meteram a mão de mais de 300 milhões no IGPREV. E hoje a minha aposentadoria, daqui a 5, 10 anos, está comprometida. Meus amigos, eu não serei o responsável, como vereador desta capital, por desvios que futuramente podem existir. Então vocês podem ter certeza, neste momento, nesta medida provisória, tem alguns pontos que precisam ser rediscutidos com o sindicato. Por exemplo, lá no artigo 7º, em cima do comitê de investimento, que 5 dos membros será designado pelo representante do Poder Executivo. E esses não falam especificamente que tem que ser funcionário efetivo. E eu acho que tem que ser funcionário efetivo, porque o dinheiro é de vocês. Mas eu não estou defendendo aqui, porque a gestão do prefeito Amasta. Vai que o Amasta, no próximo ano, seja um outro prefeito. E aí, essa responsabilidade vai estar
na mão de um desconhecido. Então não precisa, Milton Neres, contar com 12 vereadores. Eu, Major Negreiros, mesmo sendo da base do prefeito, apoiei vários projetos. E tenho apoiado a gestão e não deixo de apoiar. Mas quando eu concordo, eu acho que é correto. E nesta medida provisória, eu não voto a favor do governo. Eu voto a favor do funcionalismo da prefeitura. Eu voto a favor da responsabilidade. E olha que eu não sou de discordar. Mas as pessoas, principalmente o presidente do Previ Palmas, tem que me convencer o porquê que eu tenho que votar a favor dessas mudanças. Até agora não me convenceu. Vamos ver se a parte da tarde vai ter reunião, Rogério Freitas, não sei se vai ser às 16, mas terá que me convencer de que não haverá nenhuma manobra em cima disso aqui. Com o meu voto, vocês podem contar. Obrigado e bom dia. Eu quero dizer a vocês que nós recebemos esse processo, que é a medida provisória, que trata da mudança do Previ Palmas em relação a alguns itens. E como relator desse projeto, nós tivemos o carinho, estamos tendo o carinho de analisar ele com muita dedicação. Eu sou servidor público do Estado e conheço relativamente essa situação, e os institutos de previdência dos estados e dos municípios são organizações que nós precisamos valorizar e precisamos termos um cuidado devido, porque trata da previdência do servidor de um modo em geral. E nós procuramos convidar as entidades de classe, como o Conselho do Previ Palmas, o presidente do sindicato e várias outras pessoas que diz respeito, que são pessoas que representam a classe do servidor público. E nós já tivemos aqui 2 reuniões interessantes, principalmente uma que aconteceu na quarta-feira, e já tínhamos outra, havíamos conversado na outra semana, juntado alguns documentos interessantes dessas organizações. E eu quero, assim, dizer nesta manhã que nós estamos atentos e, com certeza, estamos defendendo o Previ Palmas e os interesses do servidor público. Nós precisamos termos uma preocupação para não onerar e trazer dificuldades para essa organização muito interessante para vocês. Então, nós estamos recebendo os estudos preliminares, mas com certeza não resta outra alternativa, senão o arquivamento desta medida provisória. Eu quero aqui parabenizar o Major Negreiro por estar tendo aqui uma visão altruísta em relação a essa questão. E quero aqui ratificar todas as palavras ditas pelo Milton, que não há necessidade de estar reiterando em relação à lei de responsabilidade fiscal, que o poder público municipal não cumpriu os artigos aqui mencionados pelo nobre vereador Milton Neres. Então, nesta manhã, conte conosco, logo mais, às 14 horas, nós estaremos aqui. Quem faz parte da CCJ, eu acho que vocês precisam saber disso, porque é muito interessante. Emerson Coimbra, vereador Lúcio Campelo, João Campos, Folha e o vereador Valdes. Muito obrigado e conte conosco. Tenham um bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Percebo que não se permanece ao lado do prefeito até embaixo d'água, quando se sabe que embaixo d'água se afoga. E
nesse momento, diante de todos que aqui se encontram, nós percebemos que a ação do atual gestor leva ao suicídio. No artigo 70 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Palmas, afirma o seguinte: será terminativo o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela inconstitucionalidade e injuridicidade da matéria, e o da Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle, no sentido da inadequação orçamentária da proposição. O que isso quer dizer? A medida provisória, ela não veio acompanhada de impacto orçamentário. Como é que você encaminha uma medida provisória e um projeto de lei que não é acompanhado do impacto e você vai votar às cegas? Ou seja, sem impacto orçamentário, de imediato a medida provisória já é inconstitucional. E o que for inconstitucional não pode, ou melhor, até o faz, mas não deve colocar em votação para devida aprovação. Penso eu, como bem mencionado pelo vereador Milton Neres, que caso a base resolva, em um segundo momento, avocar essa medida provisória à plenária para que venha uma possível votação, estaria agindo não somente de forma inconstitucional, como agindo contra toda a sociedade do município de Palmas. E aqueles que aqui se encontram estão aqui eleitos para representar essa sociedade que aqui está presente. Diante de fatos, não existem dúvidas ou questionamentos. Por isso, fico feliz com a presença dos dois vereadores que aqui se encontram, porque penso que de 7 já somos 9. E de 9 para chegar à maioria, só falta mais um. Obrigado. É importante deixar alguns pontos claros, e eu faço questão da atenção dos sindicalizados. O que foi dito pelo vereador Milton Neres, o que foi dito pelo vereador professor Júnior Gel, o que acabou de ser dito pelo vereador Emerson Coimbra, mais silêncio também ajuda bastante. Ainda cabe manobra. A CCJ, ela só pode emitir um parecer acerca da constitucionalidade da lei. A lei, a medida provisória hoje, ela é inconstitucional. Ela fere o artigo 16 e o artigo 17 do nosso Código Tributário. Qual é a atenção? Por que eu faço questão dos sindicalizados? Na reunião da CCJ às 14 horas, o governo pode protocolar e pode dar a entrada no impacto financeiro, que é o que está causando a medida provisória inconstitucional. E aí sim a CCJ ficará, professora, impedida de arquivar a matéria, e aí vai para o plenário. Então, assim, a mobilização dos professores, das categorias, é importantíssimo na reunião das 14 horas na CCJ, porque o governo ainda pode manobrar. Eu quero agradecer a postura do vereador Major Negreiros, que sempre se posiciona de forma firme e veemente, mas ainda faltam 11 votos. 11 votos. Então, esse é o alerta, Irineu, que vocês têm que ter cuidado, porque na reunião das 14 horas, se for acostado a medida provisória, os impactos orçamentários, eles já não vão poder arquivar, porque já não tem vício. Ela está certinho. Não, tem os impactos dos 2 anos vindouros do impacto desse ano. Então, é só esse o alerta que eu faço para os senhores, porque no calor da discussão é para arquivar, ela morre na CCJ, porque ela está inconstitucional. Mas se consertar, fica impedido de arquivar. Vereador Emerson Coimbra. Você que concede uma parte? Vereador, aproveitando nesse alerta que Vossa Excelência acabou de citar, temos marcado às 14 horas essa reunião, e como aqui nessa Casa de Leis temos a maioria dos 3 e o nosso vereador Joaquim Maia, que é o primeiro suplente da nossa comissão, então vou
fazer uma entrada, dar uma entrada, fazer uma votação entre a maioria deles aqui. Se eles decidirem, a gente faz logo essa sessão, após o término dessa reunião, essa sessão ordinária, para não chegar a esse ponto, e vou pedir ao nosso legislativo para entrar em contato com o vereador Folha, o vereador Valdson, para depois me dizer que não foi avisado. Obrigado. Eu agradeço a palavra, meu presidente, e tenham todos um bom dia. Aqui na Câmara, nós vereadores, temos que sim entender o que acontece e o que se passa na nossa cidade. Vocês estando aqui hoje mostram exatamente a insatisfação e a decepção com o atual regime hoje colocado pela Prefeitura Municipal de Palmas. Não é dessa forma, sem diálogo com as categorias, que se consegue fazer uma gestão que seja efetivamente favorável ao servidor público e ao bom serviço da comunidade para a nossa cidade. Vocês, vindo aqui hoje, mostram exatamente que, da maneira que está sendo colocado esse MP número 4, não atende e não representa o que vocês querem para o Instituto de Previdência de Palmas. E isso é importante. Isso é importante por quê? Porque a vigilância feita por vocês vai exatamente dar condições de preservar um patrimônio que vai garantir a aposentadoria de cada um dos servidores de Palmas. Há que se ser vigilante com relação ao Prev Palmas, vereador Etinho Nordeste. Há que se ter realmente cuidado, há que se ter acompanhamento com o que isso acontece no Prev Palmas. Não dá para simplesmente deixar que, com uma canetada a partir de uma medida provisória, se tomem medidas que prejudiquem o bom andamento do Instituto e principalmente a sua saída financeira. Colocar um conselho onde não se garanta a participação dos servidores municipais é um absurdo. Dar brechas a isso é um absurdo. Nós não podemos contar e deixar que isso aconteça. Então, hoje, com vocês aqui presentes, vocês podem ter a certeza, essa Câmara está pensativa. Essa Câmara está aí avaliando exatamente a vontade de vocês. E a nós fica a certeza de que, da maneira como está esse MP número 4, nós não podemos deixar que aconteça. Nós temos exemplos recentes na história do nosso Estado, vereador Rogério Freitas, quando se trata do Instituto de Previdência do Estado, aonde a falta de vigilância, de acompanhamento, levou a prejuízos enormes aos servidores públicos estaduais, que hoje veem o seu futuro ameaçado, porque o Instituto de Previdência do Estado está em condições de, dentro de poucos anos, não ter mais condições de honrar com seus compromissos. Por quê? Porque teve uma gestão temerária, uma gestão que não se preocupou com os seus, uma gestão que não se preocupou com o fim do Instituto de Previdência do Estado, que é o servidor público estadual. E nós não podemos deixar que isso aconteça com o Instituto de Previdência aqui do município de Palmas, o Prev Palmas. E essa vigilância deve acontecer tanto por parte dos servidores, como também por parte dessa casa. E hoje o que vemos é exatamente isso, vereador Gerson. Uma Câmara que entende que do jeito que está esse MP número 4, ela não atende a expectativa de quem principalmente está aqui, defendendo e mostrando para nós, vereadores, de que ela não atende. Porque se houvesse um sentido contrário, os servidores municipais não estariam aqui. Se entendessem que a medida atenderia à expectativa dos servidores, esses estariam hoje gritando palavra de ordens, buscando a aprovação do MP número 4. E aqui o que nós vemos são servidores preocupados e pedindo a essa casa que rejeitem essa MP, que alterem, que desse jeito não satisfaz. Então, nós, vereadores, temos que ter exatamente o entendimento do que o servidor público quer e do que o servidor público entende. Você permite uma parte? Vereador Milton Neves. Só para colaborar com Vossa Excelência e deixar todos os presentes aqui tranquilos em relação à legislação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 17, parágrafo 5º, ele diz que a despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no parágrafo 2º, aos quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. Ou seja, colocar nesse momento o impacto financeiro, achando que está cumprindo o requisito,
na verdade, não cumpre. Ele tem que ser feito antes de editar a medida provisória. A medida provisória nasceu viciada, nasceu inconstitucional e tem que ser nula. É só para colaborar com Vossa Excelência, porque às vezes tem uma confusão. Então, nesse momento, a manobra de fazer chegar, ela é meramente política. Ela não é técnica, porque tecnicamente nasceu a MP já errada, nasceu manca e não se corrige o manco a não ser com remendo. Muito obrigado. Vereador Luiz Campeiro. Vereador Joaquim Maia. Vereador Joaquim Maia, obrigado pela parte. Deixar claro também a todos os presentes de que a medida provisória invada de vícios, ela, além do colocado pelo vereador Milton, que nós já tínhamos discutido, tem a questão da autonomia, a retirada de autonomia do Conselho, que também é inconstitucional. Então não cabe mais remendo na medida provisória. Agora na CCJ às 14 horas, nós vamos agora, já anteciparam aí, então nós vamos rejeitar a medida provisória agora, o mais breve possível. Vereador Milton e vereador Lúcio, acerca de questões com respeito a ter ou não ter um impacto financeiro, vem medidas legais, como bem disse o vereador Milton. Mas o que nos deixa apreensivos é exatamente o seu cerne, a intenção que vem com a medida provisória. É exatamente a condição de se ter um conselho que não tem a garantia de representatividade dos servidores públicos e ainda a questão da autonomia do IGPREV. Isso é que é o cerne, gente. Isso é o que nós temos que ver exatamente no que se diz respeito a essa MP número 4. Da maneira como está colocada ela, o que nós temos é um prejuízo para o servidor municipal. E isso nós não vamos aceitar. Muito obrigado a todos.